Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então no sábado da segunda semana, depois de Pentecostes, celebrando São Gregório Barbarite. O que interessante foi ver que, apesar da sua luta ser toda de implementar o Concílio do Vaticano, o Concílio de Trento, né? Ele foi canonizado só agora sob João 23. Ó. Então, queridos, esse é um gravíssimo problema. Já falamos sobre esse problema aqui. E parece que nunca esgotaremos esse assunto. Digo, o do nosso concílio. O do nosso concílio. A experiência mostrou acerbamente. Só cego não vê. Só cego não vê. A experiência mostrou acerbamente que, de fato, a aplicação do nosso concílio do Vaticano II é algo que causa mal à Igreja. E a coloca em um precipício, pronta para ser lançada abaixo. Digo assim para distinguir já aqueles que a ferro e a fogo quiseram aplicar o Vaticano II e aquilo que nos acontece hoje sob Francisco. Dois tempos que devem ser bem distinguidos. Uma coisa são estes anos todos, 50 anos de tentativa de aplicação do Vaticano II, e outra coisa é este empurrão final, precipício abaixo, que Francisco dá à Igreja. Vejam, Francisco se coloca como que atrás do concílio, né, para dizer que não, ele está aplicando a pastoral do concílio, é o concílio que ele quer que seja implementado. Não. É preciso não se segurar nas palavras deste homem, mas nas ações dele. Assim como o que nós nos pegamos não é nos textos dos 16 documentos do Vaticano II para falar mal da pastoral que dele saiu, mas nas ações que aí advieram, né? Das ações que advieram do concílio. Sim, aqui, de novo, eu preciso dizer uma coisa, queridos, atenção, não se encontra heresia formal no Concílio do Vaticano II. Não há heresia formal no Concílio do Vaticano II. Houvesse heresia formal no Concílio do Vaticano II, ali a igreja, se ninguém se levantasse contra, deixaria de existir. Não se trata de... Não adianta procurar pesquisar, não há nos documentos do Vaticano II heresia formal, não há. O que há, sim, e essa é a grande característica, veja, o concílio quis ser pastoral, né? O concílio quis ser um concílio pastoral. O que há no concílio do Vaticano II é um encaminhamento pastoral totalmente errôneo. Totalmente errôneo. Nós podemos com certeza dizer que essa pastoral se assenta no Vaticano II. Ele quis ser pastoral, né? Mas dizer com o grande Lefebvre, o bispo, Monsieur Lefebvre, podemos dizer com ele que ali há bombas de tempo, se escondem ali sementes de heresias, de verdadeira heresia.
Quem lê os documentos en passant, quem só ouviu falar deles e depois sai falando deles sem os ter estudado, vai dizer que eles têm heresia formal e que, e pior, antes disso, vai fazer heresia formal. Sim, tantos depois escondidos atrás do Vaticano II, como Francisco, acabam por fazer heresia formal na sua pastoral. Mas não, isso não se encontra no concílio. Eu trago um exemplo que para mim é fundamental e esclarecedor. Quer dizer, que pode haver de erro de pastoral mais grosseira, desculpe o termo, mas é uma pastoral grosseira, do que a missa advinda do concílio, a missa de Paulo VI Bonini, né? Isso é uma... a missa não foi feita no Vaticano. A missa é uma consequência, uma pastoral, advinda é a maior pastoral. A missa é a maior. De todas as pastorais vindas depois do Vaticano, ecumenismo, conversa com outras religiões e tudo o mais, nada é tão grande quanto a missa. Nada atinge tão profunda e fortemente a igreja quanto a missa. Nada. Estamos aí no centro, no coração da igreja. Mesmo. E queridos, a missa como tal não tem heresia formal. Ela é válida. Já o disse, se vamos comparar a liturgia da palavra da reforma litúrgica com a liturgia da palavra desse nosso rito tridentino, a reforma litúrgica sai dando de 10. Sai dando de 10. Né? De 10. Então, coisas positivíssimas. Muito positivas. Mas ali também, naquela missa, se esconde bombas de tempo, a dizer de Monsenhor Lefebvre. Bombas de tempo que já explodiram. Todas, não sei se mais, todas. Sim, devemos dizer que a essas alturas já explodiram todas. Fazendo com que a começar, sim, essa bomba foi escondida não por Paulo VI, embora ele tenha acompanhado tudo, e dele partido tanta coisa. Mas, sim, de Bonini, cujo nome maçônico é Baum. Ele tem o seu nome escrito na maçonaria. É um excomungado. Esse sim era um excomungado. Porque tinha dado o seu nome à maçonaria, se inscrito na maçonaria. Não só era filomaçônico, como o próprio João 23 o tinha sido, mas esse era um maçom, inscrito nas suas fileiras, recebido um nome lá, Baum. Era um maçom mesmo. Então, como ele mesmo escreveu depois num bilhetinho para o seu chefe maçônico, entregava aí esta liturgia, na qual ele tinha feito tudo o que podia para arruinar a fé católica. E horizontalizar a missa e torná-la tão humana, o humanismo de Paulo VI. Paulo VI era humanista. E da maçonaria. Assim como a maçonaria a queria e a desejava. Então, bombas de tempo que explodiram. Como sempre digo, não simplesmente numa pastoral que transforma a igreja, senão que num movimento satânico. Olha, eu vi
Eu vi com os meus olhos o bispo celebrando a missa em possessão. O bispo em possessão, celebrando a missa. Celebrando a missa em possessão. Quem não viu esses padres e bispos, bom, aí os abusos litúrgicos e não é só o Halloween, né? É durante todo o ano, todos os abusos. Mas visitem, visitem aí a Aparecida do Norte, o Santuário Nacional do Brasil, visitem lá os seus padres e os seus bispos, visitem lá a teologia da libertação, a heresia da libertação e vejam o que deu. O que deu. Vão lá, vejam o que eles fazem lá. Pronto. Pronto. Esse é o exemplo maior. É o exemplo maior. Então, hoje, graças a Deus, alguns estão tomando consciência de que foi uma furada completa esse Vaticano II. A pastoral que dele veio conduz a isso, ao fim até a heresia formal e a satanismo, beirando a satanismo. Embora se conserve a validade da Eucaristia, Então, um horror. O que aconteceu... Bom, eu tomei um exemplo, mas a coisa é universal. É toda a igreja, em todas as suas estruturas, em tudo aquilo que ela é, que foi abalado. Pensa nas missões, os missionários dizendo, não querendo mais missionar. Pensam na palavra de Deus, a interpretação da palavra de Deus, que tantos padres... Bom, já nem sei mais onde coloco, por exemplo, o cardeal Casper, se é entre satanistas ou se é entre aplicadores da pastoral do Vaticano II. Mas a palavra de Deus nele é completamente herética. É heresia formal. Né? Heresia formal. O livro de cabeceira de Bergoglio. Heresia formal. E assim vai em tudo. Não escapa nada. Então, aplicar o Vaticano II. Deus nos livre. Né? Deus nos livre. Queremos antes olhar para a igreja de sempre e seguir a vida dos padres antigos, da igreja antiga. Tão difícil para nós. Né? É um dos outros pontos da consequência do Vaticano II que eu vou falar, mas está aí. Pobres de nós, que desconhecemos completamente a penitência que a igreja vivia. Né? E a aborrecemos, nós somos capazes de uma abstinênciazinha de carne nas quartas e nas sextas. Nós somos capazes. Nós não somos mais capazes de uma abstinência. Imagina, uma vida de penitência. Nós não somos capazes de uma abstinência de carne nas quartas e sextas-feiras. Loucos para burlá-la. E quantas vezes fazemos só ao meio-dia, de noite já não vale mais. E assim, nos resumimos aos 2 jejuns. Os dois jejuns oficiais da igreja, que quantas vezes não passam de uma festa do peixe, um banquete do peixe. Olha onde foi a disciplina penitencial da igreja. Né? Isso para não falar na Santa Confissão. Mas é tudo atingido. Tudo atingido. A confissão, tudo atingido, queridos. Tudo. Completamente. Então, se nós quisermos fazer uma pastoral que salve mesmo a igreja de tudo isto, havemos de nos distanciar netamente do Concílio do Vaticano II. A começar por rejeitar essa missa de Paulo VI Bonini. Não rezá-la mais, como eu não rezo mais daquela missa.
quando nas noites eu sonho, os padres sonham muito com missa. Quando nas noites eu sonho que vou rezar a missa de Paulo VI Bonin, eu que estou no meio de outros sacerdotes que estão se preparando ou indo para rezar a missa de Paulo VI Bonin, eu vivo aqui é uma angústia tão grande no meu sonho que vocês não podem imaginar. Quando me vejo nos meus sonhos vestido assim, sem batina, um clérigo que seja, mas sem a sagrada batina, ai, para mim aquele sonho é uma angústia, é um tormento, graças a Deus acordo, né? E vejo que tudo aquilo não passava de um pesadelo. Para mim, agora já é um pesadelo. Coisa que na minha vida foi tão normal e tão comum. Então, queridos, sim, nós temos que voltar a esta pastoral. Tá? E outra coisa, assim, só de en passant, outra coisa netamente distinta, completamente diferente, é o que acontece hoje com a igreja, uma contra-igreja de Jorge Mário Bergoglio. Esse é um demônio, a dizer os capítulos 12 e 13 do livro do Apocalipse. Ele é um demônio, é um falso profeta e realmente destrói a igreja. É o destruidor. Ele é o demolidor, o destruidor da igreja. Aí, o Vaticano II e a sua pastoral servem somente como um escudo, como uma defesa, não, já não é mais. Já sequer é mais. Difícil, às vezes, de distinguir, queridos, ali onde fica a linha já tênue que separa Bergoglio dessas últimas e radicais desculpas de aplicação do Vaticano II, porque também são puras desculpas. A própria missa de Paulo VI Bonin é uma desculpa, porque lá no Vaticano II está ordenado a língua latina. Está ordenada a língua latina, ao menos para a liturgia. E agora? Então, sim, Francisco e sua contra-igreja é algo completamente distinto. Já não é mais a Igreja Católica. Aqui, a heresia formal campeia. E a pastoral que ele faz é a da destruição da Santa Igreja. Quem não quer ver e reconhecer isto, visite, desculpa se falo de novo nisso, mas visite aí o Vatican News ontem. E 8 dias anterior, na festa de Corpus Christi, veja o que aparece de notícia ali sobre estas grandes solenidades, que são alma, são o coração da igreja. É o coração de Jesus e é o coração da igreja. E tanto a Eucaristia como a devoção ao Sagrado Coração. Então, queridos, já é outra coisa completamente diferente. Bergoglio, falar em Bergoglio é falar em Lúcifer, na sua ação destruidora que está atingindo, infelizmente, a igreja tão fortemente, tão terrivelmente. Não digo que o Vaticano II não tenha preparado isto. Não digo, mas que a diferença é capital. Capital quer dizer é cabeça, né? Por isso que vem do cimo, como dizia Nossa Senhora. Isto vem realmente, é uma diferença capital, vem realmente do cimo. Aqui nós temos a heresia formal e uma pastoral satânica totalmente implementada. Ressalvo apenas assim, deixe-me ressalvado totalmente, porque ainda tem o anticristo, hein? Quando inclusive será invalidada a missa de Paulo VI Bonin e o culto será luciferiano. Então, ainda temos que aguardar esse último e mais tremendo ato dessa nossa paixão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.